Amém, irmãos? O reino de Deus. E o tema da pregação hoje é exatamente esse, reino de Deus. Amém? O que é reino de Deus para vocês? Você fala assim, é chegado o reino de Deus. João Batista adorava pregar dessa forma, né? Arrependam-os! Raça de violência, delicado, sutil, amoroso. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Não é assim que ele falava? Essa frase, né? No Novo Testamento, né? O reino de Deus, ele é registrado 137 vezes. E tem 137 referências falando exatamente falando de reino de Deus. E só Jesus falando tem mais de 100. Ele falando sobre é chegado o reino de Deus, é chegado um novo tempo, é chegado uma nova atmosfera, é chegado a graça do Senhor Jesus. Ele é um termo usado preferencialmente por Jesus no seu anúncio do Evangelho, ou muitos falam de as boas novas, não é isso? Quando você está aí discipulando alguém, quando você está evangelizando alguém, a primeira coisa que você deve falar é chegada às boas novas do Senhor Jesus sobre sua casa, sobre sua família. Ele é a ação pela qual Deus exerce a sua soberania e o seu poder salvador entre os seres humanos, em justiça, paz e amor. Irmãos, quando nós oramos aqui no começo do culto, quando nós falamos que nós somos embaixadores do reino de Deus, é muito sério e muito profundo isso. Ser embaixador de um país, de uma nação, é você representar a sua nação numa outra terra. Quando você vai lá no consulado americano, aquela área, aquele território onde está o consulado americano dentro do nosso país é a área dos Estados Unidos. O que rege naquela região ali, naquele escritório, é a legislação americana. E a pessoa que está ali, ela é representante daquela nação. Já pensou que honra? Só que você não é de uma nação terrena. Você é embaixador do reino de Deus. Hein? Dá até para dar uma arrumada na cadeira, né? Para sentar melhor, né? Ajeitado. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Pode ler o versículo 1 também. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Irmãos, João Batista só tinha essa pregação. Ele só pregou isso. Se a gente chamasse ele para pregar aqui na igreja, ele iria pregar, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Se a gente convidasse ele na outra semana para pregar de novo, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Acho que ia chegar um momento e falar assim, gente, não chama esse cara mais não, porque ele já sabe que ele vai pregar. Não tem novidade a pregação dele. É arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E ele, na verdade, estava já cumprindo uma profecia que está lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 5. Mas quando é anunciado por João Batista, o chamado de Deus é o quê? É o arrependimento. Você consegue converter alguém sem arrependimento? Você consegue mudar a cabeça da pessoa e falar assim, vem para a igreja porque você precisa de Jesus. As pessoas, elas não conseguem entender o plano de Deus enquanto elas não entendem que são o quê? Pecadores. E o ato de aceitar o pecado, de reconhecer que é pecador, ali já acontece o primeiro passo, que é o arrependimento. E o arrependimento em nossas vidas, mesmo após nós conhecemos Cristo, em muitas vezes ela é difícil. A gente sempre gosta de estar certo. A gente sempre tem uma situação, ou então a nossa natureza adâmica tem o poder de persuadir dizendo que a culpa é do outro.
Ah, eu fiz, mas é porque fulano. Ah, mas eu olhei, mas eu não estava olhando. Ah, mas eu fiz, mas foi por causa que o outro fez. Ah, mas é porque eu fui fraco, mas também o outro também me levou junto. Eu não sabia que ia para lá. São tantas situações e o fato primordial é o quê? O reconhecimento do seu pecado e o arrependimento. E o arrependimento, ele é dividido em 3 partes, e é isso que a minha pregação vai se situar nessa noite. Eu poderia falar muitas coisas sobre o reino de Deus, mas eu vou falar só esse pedacinho, e os outros cultos, se Deus nos permitir, eu vou ter a oportunidade de descrever para vocês na plenitude do que é o reino de Deus. Primeiro ponto, renúncia e reversão. Nós conhecemos hoje em nossa caminhada cristã muitas pessoas que ainda não largaram a velha vida. Eu lembro que quando eu era jovem, eu andava lá nas zona lestes da vida, encontrava uma mulher de coque, cara, de saia grande, é pânico na certa. Parava de jogar bola, se estivesse jogando bete, parava, se estivesse jogando vôlei, parava, se estivesse correndo, parava. Porque a gente tinha pânico se a bola pegasse nessa pessoa, se a bolinha de gude pegasse, ou se o peão batesse na mulher, ela ia jogar uma praga, talvez de gafanhoto, sei lá, ia mandar não sei quem pegar a gente. E a gente tinha pânico, a gente respeitava, a gente conhecia uma mulher, uma pessoa de Deus, pela vestimenta, pela conduta dela. Hoje, a gente passa talvez 3, 4 anos, quando vê, você descobre que a pessoa que trabalha com você, você é crente, cara. Você é um espião, você está aqui espionando. Então muitas vezes a gente não vê a renúncia, a gente não vê a diferença, a reversão, a mudança de caminho. A própria palavra diz conversão, mudança de direção, né? Não é uma via paralela. É uma conversão, quer dizer, é 90 graus, né? Você muda totalmente de direção. O outro ponto muito importante é a submissão. Irmão, como tem crente bravo. Nós, na autoridade de pastor, muitas vezes visitando pessoa, fala assim, é porque não é você. Oi. Você não sabe o que eu estou passando, é para você falar aqui, é fácil. Vem cá, você é uma das 99 e eu vim te buscar. Quem falou que eu quero? Sai daqui. Minha vida é minha, cuido eu. Desse jeito. Mas o amor de Deus, ele vem sobre nossas vidas e de vez a gente fica com raiva, gera em nós compaixão. Gera em nós cada vez mais amor, paciência. Não, você vai vencer essa batalha junto comigo, mas você precisa ter submissão. É a mesma coisa quando você vai ao médico e o médico fala assim, olha, toma de 8 em 8 horas. Você fala assim, esse médico não sabe de nada, eu vou tomar uma só. Quantos de nós já fez isso? Todos nós. Ah, esse médico tá louco, ele exagerou demais, não precisa disso não, eu vou tomar só metade, já amanhã eu tô bom. Ah, esse médico não tá sabendo de nada não, larga a mão disso. E aí a situação agrava, ou talvez ela nem melhore. E aí você volta no médico, o médico não fez efeito. Ele, você tomou do jeito que eu te falei? É, mais ou menos. Então você vai ter que trocar o medicamento, porque esse medicamento já não vai mais fazer efeito, e você vai reiniciar todo o processo. Um outro ponto que é muito importante na vida, no processo, que nós chamamos de arrependimento, é sermos maleáveis continuadamente. A palavra de Deus diz que aquele que quer ser o primeiro deve fazer o quê? Servir a todos. E esse servir a todos é numa amplitude geralzona mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, a minha maior alegria era poder lavar a igreja. Irmãos, uma coisa que nós aprendemos todos os dias, que se não haver essa maleabilidade, sermos maleáveis, sermos dóceis, sermos pessoas de fácil trato. Como é gostoso! Quando você pega um crente novinho, vocês já discipularam alguém? Você pega um crente novinho, a pessoa, eu aceito Jesus, o que eu preciso
para mim aceitar essa glória, essa presença que vocês estão sentindo. Aí você começa a ensinar a pessoa vai lá piamente, vira para a direita, a pessoa vira para a direita, a pessoa vira, anda para o lado, aí a pessoa anda, para. A pessoa é obediente, ela está sedenta, ela está gostando, ela está experimentando, ela está tendo novas oportunidades. É bom demais. Aí você fala para o crente velho, jejum e ora. Ai, pastor, dá não, tem tempo. Eu acordo 5 horas da manhã, eu vou dormir meia-noite. Aí você vê no Facebook, viu a série não sei de quem inteirinha. Falei, para ver uma série dessa, no mínimo 6 horas. Ah, eu assisti. Aí então você ouve assim, nossa, eu assisti o seriado dos bichos lá de terror lá. Pastor, tive uns sonhos. Falei, irmã, pastor, o negócio tá ruim. É mesmo? Rapaz, eu vi cada coisa esquisita no meu quarto. Pastor, o que será que aconteceu? Eu falei, o que você anda assistindo? A gente abre uma porta de 32 polegadas, não sei, talvez a sua casa é de 49, se for você me chama para assistir jogo, assim, é legal, né? 50 polegadas, você abre uma janela daquela, invoca um monte de negócio ruim para sua casa, você quer dormir bem? Você não vai dormir bem, você vai dormir mal. Mas pastor, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de buscar. Parece que crente velho está calejado, está virando sabe o quê? Saduceu, está virando fariseu. Quer viver debaixo da lei. Esquecendo da era da graça. Quer viver debaixo da lei. Eu dou dízimo, eu vou no culto, eu oro. Você ora no culto. Quando nós falamos de reino de Deus, irmãos, é conquistar onde você está. É a rua onde você está, os vizinhos onde você mora, no lugar onde você trabalha. O reino de Deus tem que ser estabelecido naquele lugar. Você tem que chegar lá e cravar assim, aqui é a bandeira de Cristo. Aonde eu estou, a bandeira de Cristo está. E aonde eu estiver, a manifestação da glória de Deus também estará. Amém? Irmãos, pensem comigo. Uma cidade conquistada pelo poder do reino de Deus. A gente está muito limitado. A gente está pegando o reino de Deus que está em nós e deixando aqui guardadinho. Enchendo de gordura em volta. Eu, no meu caso, A palavra de Deus diz que Ele nos dá poder. E que a gente poderia fazer obras maiores do que a dele. Pessoas estão enfermas do nosso lado e a gente manda tomar de pirona. Pessoa está enferma em casa, a gente vai no médico. A gente não ora antes. Ué, que reino de Deus é esse que a gente vive? Pastor, é complicado. É complicado. Mas já pensou que maravilha você orar para uma pessoa, a pessoa ser curada na hora? Já pensou você estar no seu trabalho, a pessoa reclamar de dor, ou começar a chorar por um problema de família, e você começar a interceder pela pessoa, e o Espírito de Deus começar a te dar revelação, e você começar a falar com aquela pessoa, e ela ser impactada pelo poder de Deus? Já pensou você estar numa escola cheia de professor brigando, aquela ciumeira, aquela pouca vergonhice, aquele monte de nhaca, você chega colocando o reino de Deus naquele lugar e tudo começa a mudar? Irmãos, isso é o reino de Deus. Você chegar no hospital e não ter medo de levantar a mão e pôr a mão sobre os enfermos, eles serem curados. O reino de Deus está em você. E o que nós estamos fazendo com ele? Deixa ele aqui. Aí a gente começa a olhar para o umbigo. Deus, estou sofrendo, Deus. Irmãos, todos nós sofremos. Fica tranquilo que todo mundo está sofrendo. Agora, quando a gente começa a olhar para fora, a gente vê que a gente não está sofrendo. A gente vê que a gente está bem. Sabe por quê? Porque nós temos Cristo. Nós temos o reino de Deus em nós. Nós temos a manifestação de Cristo. Quando nós nos ajoelhamos e oramos a Deus, Ele nos responde. Ele nos consola. Ele nos renova. Ele nos faz de novo. Ele nos quebra, mas é bom. Na hora dói, a gente chora, a gente sofre, muitas vezes não entendemos. Mas nós nos levantamos, porque Ele nos ama. E Ele não dá nenhum fardo maior que nós não possamos carregar. E Ele nos faz de novo. E a gente ressurge das cinzas, mais fortalecido do que nós já éramos. Prontos
para guerrear contra principados e potestades do mal. Irmãos, o reino espiritual é mais real do que o mundo que nós vivemos aqui, eu olhando para você e você para mim. Existem principados e potestades que atuam nas regiões celestiais para querer te destruir, para querer te acabar, para querer acabar com a sua fé, para querer acabar com a sua vontade de adorar a Deus. E se nós não guerrearmos dessa mesma maneira, seremos engolidos. Mas em nome de Jesus, aqui não. Aqui existem verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade. Amém? Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Tiago. Sabe, irmãos, eu fico imaginando quando a gente entender o que é o reino de Deus dentro da gente. A gente vai ficar doidão. Eu acho que a gente vai ficar doidão. Quando a gente vê briga na rua, eu só levantar a mão assim, Pai, em nome de Jesus, acaba essa confusão. Buf. O reino de Deus está em você. Não esqueçam disso. Nós temos uma cidade para ganhar, nós temos escola para ganhar, nós temos a prefeitura para ganhar, nós temos os policiais. Irmãos, o maior índice de suicídio hoje está entre os militares. Conheci um trabalho de capelania em São Paulo, onde o pastor ele vai na troca de turno uma vez por semana. Tinha um guarda, com as coisas dele tudo no carro. A mulher tinha largado dele, ele tinha carregado o 38 dele, e ele estava pensando no lugar onde que ele ia dar um tiro na cabeça para acabar com a vida. E naquele dia ele ouviu o pastor falar do plano do amor de Deus. O reino de Deus alcançou a vida daquele homem. E ele chegou na casa do pastor, né, porque acabou e tal, e foi embora. Ele pegou o carro, a viatura, foi lá na casa do pastor e falou: pastor, eu ia me matar hoje, mas o que o senhor falou para mim entrou no meu coração e eu quero entregar a vida para Jesus. Hoje esse homem é convertido, a família está restaurada, e ele está firme e forte trabalhando para a honra e glória do Senhor. Quantas pessoas, irmãos. A palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece. Aceite humildemente a palavra implantada a vocês, e qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Não existe um aumento de frutos constantes com o cidadão do reino de Deus, sem a disposição para aceitar a correção e orientação do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele puxa a tua orelha a hora que você está saindo. Presta atenção para você ver. Aí a gente faz assim, né? Não é assim que a gente faz? Efésios capítulo 4, versículo 30. Para a gente terminar. Você é santo, amém? Estou melhorando, pastor. Estou melhorando. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia. Fujam da ira, fuja da amargura, fuja da indignação, fuja da gritaria, fuja da calúnia, bem como de toda maldade. Sejam o quê? Bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nosso coração faz um monte de plano, mas quem vai governar é aquele que Deus estabeleceu. E nós, como crentes, devemos orar e interceder por eles. Esse é o nosso posicionamento. É em nome de Jesus. O reino de Deus está em você, para curar, para libertar, para trazer paz, para trazer restauração, para trazer libertação.
para trazer água para aquele que tem sede, para saciar a fome daqueles que estão famintos, para estabelecer e estartar esse reino de Deus sobre a vida daqueles que ainda não conhecem. Coloquem isso no coração de vocês, o reino de Deus está em você. E Deus deu autoridade para você, para que você possa estartar esse reino sobre a vida de pessoas, sobre a vida de lugares, sobre a vida de bairros, de quarteirões, de vizinhos, de uma cidade. Mas se você não crer, você não vai conquistar. Se você não entender, você não vai andar nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos aqui nesta noite, Deus, e te pedimos, Pai amado, que a manifestação dessa glória do reino de Deus, Senhor Jesus, seja colocado, Deus, em nossa mente, numa dimensão, Senhor Jesus, muito maior do que nós entendemos até hoje, Senhor. Pai amado, sobre nossas vidas, Pai amado, o Senhor nos colocou autoridade, Senhor Jesus, contra principados e potestades do mal, Senhor, em teu nome, Senhor Jesus. A tua palavra nos diz que nós expulsaríamos demônios, Senhor Jesus. Nós curaríamos, Deus, pessoas, Pai. Pai, em nome de Jesus, coloca, Deus, em nós santidades, Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, negar, Senhor Jesus, as práticas, Senhor Jesus, carnais, as práticas mundanas, as práticas, Senhor Jesus, que nos distanciam, Deus, da tua presença. Que nós possamos ter prazer de meditar na tua palavra de dia e de noite, porque nós sabemos que a tua palavra é vida, Senhor Jesus, para nós. É alimento espiritual, Senhor Jesus. E Pai, nós sabemos que quanto mais, Senhor Jesus, nós gastamos tempo com o Senhor, Pai, o Senhor irá cuidar, Senhor Jesus, das nossas causas, dos nossos problemas, das nossas soluções, Senhor Jesus. Deus, starta em nós, Senhor, essa compaixão pelos que estão do nosso lado. Pai amado, starta em nós o reino de Deus, Senhor, em nossas vidas, para que nós possamos perceber a necessidade da pessoa que está perto de nós. Mas Deus, nós precisamos pegar posse disso nas nossas mãos. Pai amado, abre os nossos olhos, Senhor Jesus, que nós possamos ver, Senhor, como Caleb, Senhor Jesus. Pai amado, os outros espias, Senhor Jesus, viram uma terra cheia de gigantes, mas Pai, Caleb viu uma cidade, Senhor Jesus, possivelmente de conquistas, Pai. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, Pai. Elas se levantam, mas se levantam para cair, Pai. Pai amado, que as nossas orações possam ter, Senhor Jesus, uma fé maior. Que as nossas imposições de mãos, Senhor Jesus, possam ser imposições proféticas, Senhor Jesus, restauradoras de mudança, de libertação, Senhor. Porque Deus, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Pai. Nos dá, Senhor Jesus, essa fé, nos traz ousadia, Senhor Jesus, para sermos libertos do pecado, buscarmos, Deus, a santidade todos os dias, para vivermos, Deus, os frutos do Espírito Santo de Deus, escrito no livro de Gálatas, Senhor. Vivemos, Senhor Jesus, uma dimensão totalmente diferente, que é fora desse mundo, que é fora desse lugar, Pai. E vivamos, Senhor Jesus, a tua glória, a tua manifestação, Senhor. Porque o teu reino é chegado, Senhor. O teu reino é chegado sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor.